Pessoal, o exercício 5 da primeira lista de calcular, ele é um exercício que ele dá esse gráfico e através da interpretação geométrica, através da observação desse gráfico, ele pede para a gente responder a essas perguntas. Primeira, qual é o limite da função quando x se aproxima de 1 pela esquerda? Então, o que nós vamos observar? O que acontece com a minha função quando x está se aproximando de 1, porém por valores menores do que 1? O eixo x é esse aqui, ó. Então, a gente tem que observar o seguinte, ó. Imagina os valores de x cada vez mais próximos de 1. O que está acontecendo com o gráfico? O que está acontecendo com o valor de y? Se a gente observar, à medida que o valor de x vai se aproximando de 1 pela esquerda, olha o gráfico aqui, ó. A imagem desse cara está aqui. Se eu pegar um valor mais próximo de 1, a imagem desse cara está aqui. Se eu pegar um valor mais próximo de 1, a imagem desse cara está aqui. Então, o gráfico está subindo aqui, ó. Ele está subindo, 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 até chegar nesse ponto. Então, quanto mais próximo o valor de x vai chegando de 1, o meu gráfico vai ficando cada vez mais próximo de meio. O resultado do limite é associado ao valor de y. Ou seja, o meu x se aproximando de 1, a minha função vai se aproximando do meio. Então, quanto mais próximo o valor de x vai chegando do 1, mais próximo o valor de y vai chegando do meio. Por isso que a gente tem um meio aqui. O que acontece com a função, ou seja, com o valor de y, com o gráfico, à medida que o x vai se aproximando de 1 pela direita? Agora eu vou observar os valores de x se aproximando de 1 pela direita, ou seja, valores de x maiores do que 1. Então a gente observa que à medida que o valor de x vai se aproximando de 1, o meu gráfico, ó, o gráfico está aqui em cima, ó, o x vai se aproximando de 1. Mais próximo de 1, o gráfico subiu. Mais próximo de 1, o gráfico subiu. Mais próximo de 1, o gráfico subiu. E a gente consegue perceber, pela forma como está desenhado o gráfico, que à medida que o valor de x vai se aproximando do 1, o meu gráfico vai subindo, ó. Certo? Se eu pegar esse ponto aqui, a imagem dele vai estar aqui. Se eu pegar esse ponto, a imagem dele já vai estar aqui em cima. Se eu pegar esse, a imagem vai estar aqui em cima. Pegar esse aqui, a imagem. Então, quanto mais próximo o meu valor de x vai chegando de 1, maior é o resultado que eu vou encontrando para y. Como o meu valor de x vai continuar se aproximando de 1, o valor de y vai continuar aumentando. E o que é o valor de y continuar aumentando? Mais infinito. Agora, qual que é o limite da função no ponto 1, então? Ó, a esquerda deu isso, a direita deu isso. Como os resultados são distintos, eu falo que o limite da função no ponto 1, vou até tirar o sinal de igual aqui, ó, ele não existe. Então, é o E invertido e cortado. Então, esse limite aqui não existe, porque os limites laterais são distintos. Vamos analisar isso aqui agora. Qual que é o limite da função quando x tende a mais infinito? Mais infinito é dizer que o valor de x está aumentando indefinidamente. O valor de x aumentar indefinidamente é observar o que acontece no final do meu gráfico. É pensar o valor de x cada vez maior. O valor de x aumentando. Então, o valor de x aumentando, pensa no valor de x vindo para cá. O meu gráfico está descendo, está ficando cada vez mais próximo dessa linha pontilhada. E essa linha pontilhada, o valor de y dela é o quê? É meio. Então, a gente observa que à medida que o meu x vai aumentando, aqui embaixo o x vai aumentando, a minha função aqui em cima vai descendo e ficando cada vez mais próximo dessa linha pontilhada. Ou seja, o x aumentando, a função se aproxima de meio. Então, aqui a gente coloca assim, ó, meio. Então, o x aumentando, a função descendo e ficando cada vez mais próximo dessa linha pontilhada, que é meio. E o que acontece com a função quando x tende a menos infinito? Ou seja, x tender a menos infinito é o x diminuir, olhar o lado de lá do gráfico. Se x aumentando eu observo para cá, x diminuindo eu observo para lá. E a gente consegue observar o seguinte, à medida que o x vai diminuindo, o gráfico vai descendo, ó. Descendo, descendo. Então, quanto menor for o x, menor vai ser o gráfico, porque o gráfico está descendo. Então, se x diminui indefinidamente, esse gráfico desce indefinidamente, ou seja, o y tende a menos infinito.
Então essas seriam as respostas desse exercício aí.